Paz do Senhor Jesus Cristo, nobre servo de Deus, ainda que nem todos sejam nobres. Irmãos, hoje um irmão falou que ia me apedrejar na escola bíblica. Tem situações que, algumas situações eu já deixei passar tranquilo, mas essa realmente eu preciso comentar. Você que não foi, estude a lição de hoje. A lição que foi dada hoje na escola bíblica, sobre Estevão e o apedrejamento. E você que estudou, leia de novo. É interessante que, antes da pessoa falar que ia me apedrejar, eu ainda comentei, que Estevão tinha uma sabedoria que não podia resistir, Então, Estevão trazia a doutrina, eles não tinham como contradizer, eles não tinham mais argumento, e eles partiam para a parte física, que foi o apedrejamento. Aí, logo depois, os irmãos começaram a falar de política, de esquerda e de direita. Às vezes são comentários rápidos, Aí tranquilo, às vezes alguém faz um comentário rápido de uma situação. Mas ficaram ali no negócio de direita e esquerda, E eu meditando, falei, mas cadê a aula? Cadê a matéria? Cadê o assunto aqui da lição? Cadê o Senhor Jesus Cristo, a mensagem a qual Estevão pregava e por isso ele foi apedrejado dessa maneira? E eu meditando nisso, aí eu percebendo que os irmãos não paravam mais, eu peguei a Bíblia, Falei, irmãos, a mensagem aqui é sobre o Senhor Jesus Cristo. Não vamos entrar aqui na lição, não vamos falar sobre o Senhor Jesus Cristo, não. A sua morte, a sua ressurreição. Aí acabei de fazer esse comentário. Aí o Rodrigo falou assim para mim assim, você tem a lição? Aí eu mostrei a Bíblia, que eu não tenho revista. Há um tempo eu não vou para a escola bíblica, E os líderes, o Toniel e etc, sabem por quê. E hoje eu fui, porque eu não vou poder estar à noite, eu tenho outro compromisso, etc. Aí eu falei, está aqui na Bíblia a lição está na Bíblia. Aí o Bismarck voltou para a lição. Aí dentro da lição falou justamente aquilo que eu falei. O Estevão pregava Jesus Cristo, a morte, a ressurreição e etc. Aí eu virei para o Rodrigo e falei, aí, Rodrigo, essa é a lição. Aí o Rodrigo, isso é um desrespeito. O Rodrigo falou que era um desrespeito. E ele falando negócio de desrespeito, o professor está falando, o professor se prepara, o professor não sei o quê. O próprio professor não falou nada, mas ele que não era professor estava falando nessa aula de hoje. Aí eu percebi que ele falou de respeito. Eu falei, se ele está falando eu desrespeitei? Eu falei, eu estou desrespeitando? Em que eu estou desrespeitando? Não, você fica em assuntos, tipo assim, assuntos como que não é da lição. Aí eu falei, mas a lição é o Senhor Jesus Cristo aqui, morto, ressuscitado. Você não perguntou se eu tinha a lição? Eu falei, a lição é essa, que o Bismarck tinha acabado de ler. Aí eu falei, daqui a pouco... Aí ficou um clima desagradável, Porque os irmãos queriam, parece, conversar de política, direita, esquerda. Conversa que você escuta praticamente a semana toda, principalmente quem fica em YouTube, é só o que fala. Aí chegar ali ainda ficar escutando essas mesmas retóricas e etc, de pessoas que nem têm um contexto de Cristo como o seu Salvador e pelos irmãos, é bem cansativo. Aí, enfim, mas parece que cansativo para eles é falar sobre a doutrina de Cristo, Como foi lá para os fariseus e para os libertos, Que é a lição de hoje. Mais uma vez reforço, vê lá a lição de hoje. Aí eu falei, irmão, daqui a pouco vocês vão estar pegando aqui as cadeiras aqui para estar atacando em mim, porque eu estou falando aqui que a doutrina é o Senhor Jesus Cristo, a matéria. Se tivesse pedra aqui, vocês iam estar atacando em mim, irmãos. Aí o Clodoaldo, parece que é o nome dele mesmo, Clodoaldo, se tivesse aqui eu tacava mesmo, já nervoso. Se tivesse pedra aqui eu tacava mesmo. Aí ficou mais tensa ainda a aula. Eu falei, não, irmão, eu vou estar lá fora, qualquer coisa, o irmão pode tacar pedra em mim lá fora. Aí ele falou assim, demorou. Eu estou passando aqui, irmão, porque eu sei que rola calúnia e injúria. Se eu estou mentindo aqui, você estava lá na aula, mostra aqui o que eu estou mentindo. Então, se eu estou enfatizando ali a aula, o Cristo ressuscitado, a matéria, a lição, o professor leu, confirmando, e é eu que trago picuinha para a turma. Os irmãos falando de política, querem falar de esquerda, de direita, outro assunto que não era lá o da lição, depois o Bismarck leu e confirmou aquilo que eu já estava falando. Aí o irmão fala de me apedrejar, e o irmão nervoso, porque o Adilson foi dar o testemunho lá, e eu fiquei olhando para o Adilson, dando testemunho, o irmão cruzou os baixos e fechando o rosto. Graças a Deus eu não luto, irmão, eu não luto mais. Graças a Deus, sinto dizer,
o irmão estava animado a lutar comigo é porque não começou a luta, porque se tivesse uma luta ele não ia ficar animado não. Mas eu não vou lutar, tanto é que quando ele estava saindo lá fora, eu ajoelhei lá fora, que ele estava passando na garagem, ele passando no carro dele, eu ajoelhei lá fora, eu falei, você vai me apedrejar agora ou vai deixar para depois? Aí ele foi embora. E é interessante que era justamente isso que está na lição. É o que está na lição. Estevão pregando sobre o Cristo, as pessoas ali não tendo argumento para combater e passaram para a agressão física. E esse é o que está falando ali na lição. O crente ter ousadia. Irmãos, como se devia estar falando é para ele ter calma, não era para mim não. Quem falou de pegar pedra. E eu não vou deixar de pregar Cristo porque você não quer que eu pregue Cristo, porque você quer falar de política, de esquerda, sei lá que assunto você quer falar. Eu não vou me omitir, não. Então, por isso, irmãos, isso não é de hoje, é difícil estar dentro desse aspecto, dentro da escola bíblica. Porque parece que não tem interesse realmente das coisas lá do alto. O interesse é das coisas aqui da terra, irmão. Então, assim, por estar falando, irmão, vamos ficar aqui na lição de Cristo. Aí, depois que passou isso, aí o Bismarck ficou na lição, não teve mais tumulto, não teve mais complicação quando ficou dentro da lição, irmão. Então os irmãos fogem da lição, aí alguém quer falar da lição e essa pessoa é vista como errado. Não foi assim? O errado era o Estevão, né? Não era quem estava apedrejando, não, né? O errado era o Estevão. E a lição, irmão, materializou nessa aula. A lição se materializou aos olhos de todos eles, irmão. Mas ainda eu fico a pensar se ainda não conseguiram enxergar, né? Porque conseguiram enxergar a glória de Deus em Estevão. Não conseguiram enxergar a glória da palavra, do Cristo ressuscitado. Parece que os assuntos políticos são mais interessantes do que os assuntos do céu, do reino de Deus. Irmãos falando, não, irmão, como para mim não falar, né? Estevão deixou de falar? Estevão deixou de anunciar a mensagem porque alguém não gostava? Vocês iam falar isso para Estevão, né? Não, Estevão, não fala nada não, que eles vão te apedrejar. Estevão, fica calado, não fala nada não. Não fala sobre esse Jesus não. Não fala sobre a ressurreição não, que eles vão te apedrejar. Porque é isso que eles estavam querendo fazer ali, os outros. Irmão, tem ousadia do Espírito Santo. Você não está vendo a lição aí? O que a lição está falando, irmãos? Agora, nem a teoria da lição tem mais. Se não tem nem a teoria, dirá a prática, irmãos. Então, dando esse feedback aí. E fala aqui, você que estava lá, fala se eu estou mentindo aqui, irmão. Fala que eu estou mentindo, fala que tem alguma mentira nisso aqui. Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Pois é, varão. Então, assim, como eu disse para o senhor, como é que está na escola bíblica dessa, varão? Como é que está frequentando um lugar desse? Então, assim, eles mudaram o foco da aula, mudaram a direção da aula. Aí eu vou voltar para a aula, então, assim, vem com picuinha contra a minha pessoa, vem com agressão psicológica e agora até física, mas eles querem trazer como se fosse eu. Por isso que eu tive que enviar no grupo. Eu enviei nos diáconos e enviei no social, do fato, porque eu sei que essas pessoas mentem. Então, assim, é a mesma coisa ali que aconteceu com o Estevão. Realmente a aula se materializou. Assim, por um lado, foi lindo, é lindo, né? Porque a aula se materializou para aquilo que eu estava falando, porque teve outros assuntos, eu falando sobre Cristo. Aí, como ele não teve argumento, aí ele veio com rótulo, né? Querer me rotular. E eu fiquei na doutrina. Aí surgiu todo esse contexto, né? Mas aquilo que eles me acusam, eles falam tanto de esquerda, varão, porque geralmente, eu vou usar o contexto, né? A esquerda fala aquilo que eles fazem, né? E essas pessoas agem do mesmo jeito. Elas estão fazendo comigo e ensinou como se fosse eu. Não tem diferença nenhuma. Tanto é que teve uma parte lá que o Rodrigo falou, como se fosse algo da esquerda, né? Eu falei, isso é da natureza humana, irmão. Isso aí qualquer pessoa tem, esquerda, direita. Qualquer pessoa que não nasceu do Espírito Santo, isso é um contexto humano. Mas querem rotular. Talvez, eu não sei se o senhor pensa assim, pode ser também, mas não... Entendendo? Pessoas que estão na direita, esquerda, tudo a mesma coisa, mano. Só que a esquerda, ela expõe. Muitas vezes. E quem é da direita não expõe. Finge ser uma coisa que muitas vezes não é. Mas não tem o Espírito Santo, não nasceu de novo, e etc. E o contexto ali é a salvação de Cristo, da lição de hoje, varão. O contexto ali é a salvação de Cristo. Porque Estevão foi apedrejado. E traz esse contexto para nós cristãos. Não, mas parece que cristão é direita. Não é quem é de Cristo que é cristão. Ser de direita não é ser cristão, varão.
De esquerda nem pensar, né? Mas de direita não é. Aí querem ficar nessa, varão. E fugindo da lição e trazendo picuinha. Porque eles trouxeram picuinha. Mas tem o coração endurecido. Teve uma hora que até Estevão, né? Ele fala contra os doutores, né? Vocês mataram, né? Vocês são como o pai de vocês. Vocês endurecem o coração. Varão, a mesma coisa ali, varão. A mesma coisa. E o pior é que parece que não consegue enxergar, varão. É lamentável. E a lição tá lá. E depois que o Bismarck começou a ler a lição, era o que eu estava falando, varão. Do início ao fim ali é o que eu estava falando. Ou ao menos tentando falar, né? Paulo. Lição 9, 31 de agosto de 2025. Uma igreja que se arrisca. Texto áureo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus Cristo, que estava à direita de Deus. Verdade prática. A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Leitura diária, segunda, Mateus 10:16. Vivendo em um mundo hostil. Terça, Atos 20:24. Nada a temer na pregação do Evangelho. Quarta, Atos 6:10. Capacitados com sabedoria para o confronto. Quinta, Atos 6, do 11 ao 13. Caluniadores e difamados pelos opositores. Sexta, Apocalipse 2:10. Fiel até a morte nas perseguições contra a fé. Sábado, Atos 7:60. Morrendo e perdoando pela fé. Atos 6, do versículo 8 ao 15. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Atos 7, 54 ao 60. E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Plano de aula. Essa revista aqui, um irmão me deu ela, eu não tinha revista, e eu liguei para o irmão se ele não tinha uma para me vender de aluno. Ele só tinha essa revista, porque o semestre já está terminando, já está na lição 9. Aí ele me deu essa do professor. Então essa aqui é a revista do professor. Eu estou lendo ela agora, primeira vez. Vamos ver aqui se fala de política. Se fica falando de política. Vamos ver o assunto da lição. Porque um professor lá perguntou se eu tinha lição, né? Aí eu falei, eu tenho a Bíblia. Eu estava com a Bíblia, eu sei do assunto que estava falando na Bíblia.
e a Bíblia está na lição, porque se revista os assuntos, a lição não for tirada da Bíblia, das Escrituras, então não vale nada. Enfim, aí aqui, plano de aula, introdução. Nessa lição, estudaremos a vida e o testemunho de Estevão, um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. Ele enfrentou oposição, falsas acusações e, por fim, o martírio, mas permaneceu firme na fé e na defesa do Evangelho. Sua história nos ensina que a igreja, ao cumprir sua missão, inevitavelmente enfrentará perseguições e desafios. No entanto, assim como Estevão contemplou a glória de Deus, mesmo em meio à adversidade. Somos chamados a confiar plenamente no Senhor e a perseverar até o fim. Que esta lição fortaleça nossa fé e nos inspire a ser testemunhas fiéis de Cristo, independente das circunstâncias. Apresentação da lição. Objetivos da lição: elencar os desafios enfrentados por Estevão ao ter sua fé questionada e como isso reflete na experiência da igreja hoje, mostrar a defesa da fé feita por Estevão e sua aplicação para os cristãos na atualidade, refletir sobre o martírio de Estevão e a importância da perseverança e fidelidade à missão da igreja. B. Motivação. Ao longo da história, a igreja sempre enfrentou oposição, mas, assim como Estevão, somos chamados a permanecer firmes na fé. A verdade do Evangelho será contestada e nossa responsabilidade é conhecer, defender e viver essa fé com coragem diante das dificuldades. Devemos lembrar de que nosso compromisso com Cristo pode exigir sacrifícios, mas a fidelidade a Ele nos garante a vitória eterna. Que esta lição nos motive a confiar no Senhor e testemunhar o Evangelho com ousadia. C. Sugestão de método. Para reforçar o tópico, Estevão e a igreja que tem sua fé contestada, você pode utilizar o método de reflexão dirigida. Inicie apresentando um cenário em que a fé cristã é questionada atualmente, como nas redes sociais, no ambiente acadêmico ou no trabalho. Peça que os alunos discutam desafios que enfrentam a defender a sua fé. Em seguida, oriente-os a relacionar essas experiências com a história de Estevão, destacando sua postura diante da oposição. Após a discussão e reflexão, escolha alguns alunos para compartilhar suas conclusões e, logo depois, você reforçará que, assim como Estevão, devemos responder com sabedoria, graça e firmeza na palavra de Deus. Nada disso foi feito na aula. Muito pelo contrário. Quando eu fui entrar nisso aqui, que eu nem sabia que estava escrito, fui fortemente repreendido até ponto de agressão. Conclusão da lição. Aplicação. A história de Estevão nos ensina que a fé genuína permanece firme, mesmo diante da oposição. Assim como ele, devemos confiar em Deus, defender o Evangelho com coragem e viver de modo que Cristo seja visto em nós. Sua vida e morte nos mostra que o verdadeiro testemunho cristão vai além das palavras. Mesmo em meio ao sofrimento, Estevão refletiu a glória de Deus e perdoou seus perseguidores com graça, verdade e ousadia. B. Auxílios especiais. Ao final do tópico, você encontrará auxílios que darão suporte na preparação de sua aula. O texto, Estevão, localizado do segundo tópico, aprofunda um pouco a respeito das características de Estevão. Também falou de Estevão praticamente nada. No final do terceiro tópico, o texto, honrando a Deus, analisa a forma que podemos ser fiéis ao Senhor sem duvidar. Vamos lá. Comentário. A introdução do comentário. Na lição de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia. Quando lemos esse texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria,
um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a Igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcam um momento decisivo na história da Igreja cristã. Quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo, estava tendo, portanto, cumprimento das palavras de Jesus de que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 8:1 marca o início daquilo que foi anunciado em Atos 1:8. Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Aprendendo com Estevão. Com Estevão, em Atos 6 e 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou oposição, e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender sua fé, explicar e sustentar as crenças cristãs. É uma responsabilidade da igreja, e cada crente precisa entender no que acredita e como responder a desafios. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo isso signifique perder a liberdade ou até a própria vida. 2. A fé sob ataque. Lucas nos conta que, em um momento, no ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões, fora do território de Israel. Eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. É interessante observar que o verbo grego usado aqui, anistemi, com o sentido de levantar, é o mesmo verbo usado por Marcos quando disse que houve testemunhas falsas que levantaram para acusar Jesus. Anteriormente, Cristo já fora atacado no seu ministério terreno. Agora, o ciclo se repetia com seus seguidores. A fé cristã sempre será alvo e objetivo de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá, em algum lugar, um levante. Nesse episódio, o levante foram motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziadas por motivo das pessoas se renderem a um evangelho de poder. Uma igreja sempre estará sob o ataque e terá sua fé contestada. Uma anotação, a parte está escrito no livro dos professores. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firme, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até a própria vida. 3. A disputa com Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto merece nossa atenção. É o vocábulo zozetel, traduzido aqui como disputavam, e disputavam com Estevão. Os léxicos ou dicionários de grego-português observam que este termo era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas procurando, a todo custo, sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Foi nesse ponto aqui, onde eu comentei, fiz um comentário que, mesmo que eles tinham uma narrativa bem construída, ainda assim não poderiam sobrepor sobre os argumentos de Estevão, porque eram argumentos do Espírito Santo e de sabedoria espiritual. E ao momento que eles não conseguiam mais combater na narrativa contra Estevão, eles partiram para a parte física, que geralmente acontece até em outros debates, outras discussões de outros assuntos. Pessoas elas não conseguem argumentar sobre uma verdade, um fato, e partem para agressão física, como aconteceu nessa aula
dentro desse contexto que eu mesmo passei por isso. Né? Então falam de esquerda, que esquerda faz isso aí, mas essa galera aí é de direita ou de esquerda? Eu até fiz um comentário depois, né? Com a boca é de direita, mas com as atitudes é de esquerda. É só para contextualizar aqui e firmar o que eu estou falando. 4. A igreja sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César. E pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar deuses estranhos. Hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas de que todo curso quer eliminar o seu testemunho e desacreditá-la. Você pode reconhecer algumas dessas narrativas. Quando eu comecei a falar ali que o assunto era a morte e a ressurreição de Cristo, aí os bichos começaram a manifestar. Ampliando o conhecimento, Estevão se defende perante o Sinédrio. Estevão estava onde seu mestre estava quando ele foi condenado à morte. O Sinédrio se reuniu para condená-lo sobre a semelhante acusação de blasfêmia. O Estevão, cheio do Espírito, deve ter sabido que ele sofrera o mesmo destino que seu Salvador. Com suas palavras diante do conselho, ele faz extraordinário discurso. Ele cita a história de Israel, desde Abraão até Salomão, narrando os procedimentos de Deus para com seu povo. Ele escolhe do Antigo Testamento acontecimentos que confrontavam seus ouvintes. Sinopse 1. A fé de Estevão foi desafiada por opositores, mas ele permaneceu firme na verdade. Isso aqui é aquela lição. Irmãos, depois da aula, que eu não deveria ter falado, que eu não devia ter comentado. Se a lição é para comentar e falar sobre Estevão e ter ousadia de Estevão, e a lição, ela é uma igreja que se arrisca. E os irmãos ali comentando para que eu não me arriscasse. Nunca isso vai acontecer, irmão. Você pode ter certeza, seja onde for. Estevão e a igreja que defende sua fé. Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base, no capítulo 7 do livro de Atos. Leia ele todo, por gentileza, para você entender melhor. Encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história. Prova que Jesus é o Cristo. Durante sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José e Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, que mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. A defesa de Estevão nos ensina que toda explicação de defesa da fé cristã, a chamada apologética, deve sempre ter o objetivo central apontar para Jesus Cristo. Mas quando eu fui fazer isso aqui, eu fui combatido. Eu estava trazendo picuinha. Quando eu fui apontar para Jesus Cristo, o professor lá, um dos professores, falou que eu estava trazendo picuinha, como se estivesse fora do contexto da aula. Isso eles falando de política, né? E eu que estava trazendo picuinha e trazendo um contexto fora da aula. Vai vendo. Corações endurecidos. Ai, ai. Concluindo sua defesa da fé, Estevão disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão em sua defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Isso é verdade. Deus não força ninguém a crer, nem tampouco condena sem lhe dar antes oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Realmente isso é um fato. Sinopse 2. Estevão defendeu o evangelho com sabedoria e coragem, mesmo diante da perseguição. Auxílio, vida cristã. Estevão, além de ser um bom administrador, foi também um poderoso orador. Quando confrontado no templo, não foi na rua não, foi no templo, por vários grupos antagônicos ao cristianismo, usou uma lógica convincente para refutá-los. Está claro na defesa da fé que ele fez diante do Sinédrio. Estevão apresenta um resumo da história dos judeus e fez poderosas aplicações das Escrituras, o que atormentou seus ouvintes. Durante seu discurso, ele provavelmente percebeu que estava redigindo sua sentença de morte.
Os membros do Sinédrio não podiam suportar que suas motivações malignas fossem expostas. Apedrejaram Estevão até a morte, enquanto ele orava, pedindo que o Senhor os perdoasse. As palavras finais do discípulo demonstram o quanto se tornou parecido com Jesus em pouco tempo. A morte de Estevão causou um duradouro impacto sobre o jovem Saulo de Tarso, que deixou de ser um violento perseguidor dos cristãos para tornar-se um dos maiores defensores e pregadores do evangelho que a igreja já conheceu. 3. Estevão e o mártir da igreja. Contemplando a vitória da cruz, diante de um grupo enfurecido, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à direita de Deus. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, jamais, pois ela contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas morrer por ele. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Perdoando o agressor. A última declaração de Estevão, antes de sua morte, é marcante e cheia de significado. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui vemos um cristão que não teme a morte porque contempla a coroa da vida. Temos aqui a figura de uma igreja que, literalmente, se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele e deve ser um modelo a seguir. No final ali da aula, o irmão veio falar comigo, né, que aconteceu algo parecido com ele e essa pessoa recebeu um juízo, aconteceu alguma coisa ruim com a pessoa, né, que se levantou contra ele. Eu, dentro do meu coração, fiquei pensando, não, eu não quero que aconteça nada de ruim com o irmão, não. O irmão que quis me apedrejar, falou que ia me apedrejar, eu não quero que aconteça nada de ruim com ele, não, irmão. Se eu quisesse que acontecesse alguma coisa de ruim com ele, eu mesmo poderia ter feito isso. Porque, a não ser que ele seja um lutador ou algo assim, uma pessoa daquela não duraria 10 minutos comigo. Eu comecei luta com 8 anos de idade e etc. Eu tenho todo um contexto, entre as até uma certa carreira dentro de luta. Se realmente eu fosse lutar ali, não ia sobrar muito do irmão, mas meu coração não estava naquilo. Eu estava totalmente em paz. Então, assim, eu estou em paz, entendendo? Eu estou em paz com Deus. Ainda mais que eu tinha a oportunidade de pregar nessa data, eu não ia me contaminar ali com uma situação dessa, que tinha algo muito maior para fazer, e Deus abençoou, Deus restaurou vida no culto, etc. Esse tipo de situação assim, com certeza eu não ia dar lugar ao inimigo, mas eu vou ficar firme naquilo que está nas Escrituras. Isso eu não abro mão. E é o que a lição está falando, irmãos. Olha aí a lição, estou lendo a lição toda aqui e da revista dos professores. Sinopse 3. A fidelidade de Estevão a Cristo o levou ao martírio, tornando um exemplo de perseverança na fé. Auxílio vida cristã. Honrando a Deus. Estevão viu a glória de Deus e Jesus, o Messias, à direita do Pai. As palavras do discípulo foram semelhantes às de Jesus diante do Sinédrio. A visão de Estevão apoiava a reivindicação de Jesus. Ela irritou os líderes judeus que condenaram Jesus à morte por blasfêmia. Por não tolerarem as palavras de Estevão, mataram-no. Talvez as pessoas não nos matem por testemunharmos a respeito de Cristo, mas pode deixar claro que não desejam ouvir a verdade e tentar nos calar. Continue honrando a Deus por meio de sua conduta e de suas palavras, embora muitos possam rebelar-se contra você e sua mensagem. Alguns seguirão a Cristo. Lembre-se que a morte de Estevão causou um profundo impacto na vida de Paulo, que mais tarde se tornou o maior missionário cristão. Mesmo aqueles que se opõem a você agora podem mais tarde se voltar para Cristo. Esse é o meu desejo. Não que essa pessoa se machuque ou quer que seja. Eu quero é que essas pessoas nasçam de novo e comecem a andar com Deus verdadeiramente e serem inspirados a falar a mensagem da vida eterna. A conclusão. Vamos para a conclusão. Até agora eu não vi aqui política, né? Assim, os religiosos lá, eles eram políticos e conservadores. O irmão vai ter que falar, não, eles eram esquerda, porque falou que os bodes iam estar à esquerda. Irmão, é cada exemplo, assim, inútil. Então quer dizer que o seu braço esquerdo não vale nada. O seu Jesus está à direita do Pai. Então o Pai está à esquerda do Filho. Então Deus não vale nada porque está à esquerda, né? Olha a contextualização que os irmãos fazem. O corpo de Cristo tem um braço direito, os membros de Cristo têm o lado esquerdo. Então,
No corpo de Cristo só vale a parte direita, né? A parte esquerda não vale nada. Porque essas inspirações políticas é a mesma desses religiosos aqui, irmão, que perseguiram Estevão. É a mesma inspiração do anticristo. Conclusão. Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo. Não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrários. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo Senhor. Por finalizar, revisando o conteúdo. O que podemos aprender com Estevão? Resposta. Aprendemos que a fé cristã sempre será questionada, será colocada à prova, mas não há espaço para indecisão. Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé. Quem foram os que se levantaram contra Estevão? Um grupo de judeus que viviam fora de Israel, chamados de judeus helenistas, se levantaram contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora. Contra o que a igreja sempre teve que lidar a combater? A igreja sempre teve que lidar a combater as falsas narrativas. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Como Estevão fez uma defesa apaixonada da fé. Ele faz uma defesa apaixonada da fé usando a própria história do povo de Israel como base. 5 e última. O que Estevão pôde contemplar diante de um grupo enfurecido? Diante de um grupo enfurecido, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Notem quanta riqueza de Cristo como único Senhor e Salvador, quanta riqueza do Espírito Santo, quanta riqueza de sabedoria, quanta riqueza de fé, quanta riqueza do testemunho de Estevão, quantas coisas poderiam ser extraídas, maravilhosas para edificação dos irmãos, da igreja, do corpo espiritual de Cristo, para ficar ali debatendo politicamente esquerda e direita, irmãos. Quanto é medíocre, irmãos. E a pessoa ali me falar que o professor ele se prepara, que eu estava com falta de respeito, porque o professor se prepara para dar aula e eu estava atrapalhando, eles conversar ali de política mesmo, eu atrapalhei mesmo eles ali, com aqueles argumentos políticos ali, terrenos, animais, materiais, carnais. Realmente a mensagem que eu estava trazendo ali estava atrapalhando a vida deles, como Estevão estava trazendo uma mensagem que estava atrapalhando ali os hipócritas da época, os fariseus, os fingidos, os crentes políticos da época, que eram aqueles ali que ali estavam ali combatendo contra a mensagem de Estevão. Então, a mensagem que eu estava pregando estava sendo combatida. E eu que sou o perturbador de Israel, né? Não é Acabe, não. Falou, irmãos, com Deus e boa meditação das coisas do alto. Mas eu estava ligado, eu estava vigilante, varão. O senhor acredita? Eu fui comprar uma revista com Raimundo hoje, né? Que eu não tinha revista. Aí eu falei se ele não tinha revista para me vender. Aí ele falou que só tinha uma. Olha só, varão, só tinha uma. Eu falei, segura pra mim que eu vou ir comprar. Aí antes de eu ir pregar, eu passei lá onde ele mora. Aí é a dos professores, só tinha essa dos professores. Ele até me deu. Ele falou, não, eu vou te dar ela. Você acredita que eu tô lendo ela todinha? Eu li já. Eu já li a lição todinha hoje, sobre o tema de hoje. Uma igreja que se arrisca. E tô fazendo um vídeo, varão. Estou fazendo um vídeo todinho, da leitura todinha, para mostrar que aquilo que eu estava falando é a lição. Porque o Rodrigo falou assim, né? Você tem a lição? Como se eu não estivesse falando da lição, né? Aí quando o Bismarck começou a ler, eu falei, a lição é essa aí, ó, é o Cristo e etc. Aí ele falando, né? Você traz picuinha, você está trazendo picuinha. Eu falei, que picuinha? Tô falando da lição com Jesus Cristo, etc. E agora eu acabei de ler a revista todinha em áudio, varão. E tô fazendo um vídeo para publicar. Isso só me inspira a buscar mais a Deus, varão. Meditar nas escrituras e etc, varão. Se possível, faça a inscrição. Se não fez, deixe o like,
que é a forma que a plataforma entende para poder divulgar o conteúdo para outras pessoas. Quando você faz a inscrição, deixa o like, você está ajudando outras pessoas a terem oportunidade de aprenderem o que você está aprendendo aqui. Beleza? Fique com Deus e tudo de bom.